digamos assim, eu sou um corredor, estou na dúvida se a acupuntura serve ou não para mim. Eu queria que você me convencesse a fazer acupuntura. Você acha algum meridiano, algum caminho em que pudesse melhorar o VO2 máximo, para o consumo de oxigênio? Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. Nesse vídeo, nós vamos abordar a importância da acupuntura. Comenta aqui embaixo se você já fez acupuntura ou não para melhorar sua performance na corrida. Convidei meu amigo, corredor, fisioterapeuta, acupunturista, de especialização na China, Yuri Novarino, para ele explicar o que a acupuntura pode fazer pelos corredores. Pode ficar aí que você vai gostar bastante e vai evoluir muito. Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. E olha que bacana, tenho aqui um grande amigo que a corrida me deu, que é o meu amigo fisioterapeuta, acupunturista, com especialização na China, Yuri Novarino. Bem, Yuri, obrigado, meu amigo, por você separar um tempinho do seu dia para poder conversar aqui, gravar esse vídeo e passar essas informações que eu acho tão interessantes, como eu falo sempre com você e falava agora, né? Eu, antes de te conhecer, tinha um certo ceticismo em relação à acupuntura. Será que funciona? É um negócio meio místico, né? Mas depois que eu pude conversar com você, fiz acupuntura também com você, pude perceber que realmente é uma técnica milenar, e muito mais, você pode falar muito melhor do que eu, mas que tem fundamentos científicos, fisiológicos, para que ela funcione. Amigo, eu queria que você falasse um pouquinho da acupuntura. Vitor, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui para você e no canal. Eu acompanho você já há algum tempo com esses vídeos que você tem feito, unindo algumas outras áreas do saber, incluindo a educação física e, é claro, com a temática de corrida, que é algo que nos aproximou, né? A nossa história vem através dessa aproximação pessoal, através do campo da corrida, através do esporte. A acupuntura, como você disse, ela é uma técnica milenar, ela faz parte, basicamente, da medicina tradicional chinesa, tentando trazer dos primórdios, assim, até pela minha relação de ter ido à China algumas vezes para estudo, para pesquisa, a gente consegue... Eu tive a oportunidade de conhecer um museu de acupuntura na cidade de Nanjing, que é ao sul de Pequim, e esse museu ele conta um movimento ao contrário, né, dos primórdios, de como os registros históricos foram encontrados, e isso tem uma data mais ou menos expressa na história de aproximadamente 6.000 anos de existência. Então é uma medicina bem primitiva, bem arcaica, antiga, que vem através da experimentação, que se desenvolveu através do tempo, rompendo com algumas barreiras hegemônicas dentro da saúde, mas que virou um patrimônio tombado, né, pela OMS, virou um patrimônio histórico da própria China, enfim. Então, eu digo que a acupuntura ela nunca deixou de ser ciência desde os seus primórdios, através de pesquisas, observando os resultados e colhendo esses resultados. É claro que muitos desses resultados se perderam com o tempo, se perderam com a história, os registros não eram muito datados, ou os que eram datados com esses milênios que se passaram, isso muita coisa se perdeu. Mas, mesmo assim, o que ficou em termos de fisiologia, o que ficou em termos de observação do comportamento humano em relação a alguns órgãos internos, em relação aos movimentos da natureza, isso se perpetuou e continua sendo estudado e ensinado até hoje, né? Então, a acupuntura ela vem de uma base filosófica, a base da filosofia é o taoísmo filosófico chinês, que é basicamente a experimentação da natureza, observar a natureza e o quanto o impacto da natureza traz nas condições internas e emocionais. Depois do projeto Genoma, né, que tiveram um incentivo financeiro muito grande para o projeto Genoma, eles identificaram muitas coisas, mas deu um campo aberto para a epigenética, que é exatamente essa ciência que estuda a influência do meio externo no organismo humano. E que a gente já compreende, né? Até a própria educação física já olha para a epigenética há muito mais tempo, né? Já tem esse conhecimento que é o quanto é impactante para um corredor os 15 minutos anteriores à corrida, o quanto é impactante para um maratonista todo o treinamento exaustivo que ele enfrentou ao longo, né, dos meses anteriores à prova e o quanto aquilo foi impactante na saúde dele. Então, basicamente, a acupuntura vem para... Eu não gosto de usar o termo harmonizar, porque é um termo muito clichê,
mas eu acho que é o que mais se define e o que mais as pessoas encontram. A acupuntura vem num estado de harmonização dos órgãos internos, das estruturas musculares, das estruturas miofaciais, das estruturas psíquicas, mentais, enfim, através de uma combinação de pontos específicos que estão basicamente ao longo da pele. A gente tem basicamente aí 365 pontos, mais 89 extras, mais pontos de crânio, mais pontos de mão, de pé. Então, é uma quantidade expressiva de possibilidades terapêuticas para se atuar. Então, a acupuntura se desenvolveu através dessa experimentação. Ela usa 3 pilares básicos, que é um conceito de energia corporal, que a gente pode traduzir isso como funções hormonais. Traz um segundo conceito, que seria o conceito de livre fluir do sangue, em que você tem a capacidade, hoje, né, com as agulhas, ou com as ventosas, ou com a eletroacupuntura, enfim, qual técnica você vai usar da acupuntura, direcionar um melhor fluxo de sangue para uma área específica, ou se existe um quadro de dor, o qual a gente nomeia de uma estagnação, né, tem uma interrupção ali daquele fluxo, então você pode remover aquela estagnação com um ato de sangria, ou impulsionar o fluxo de sangue dessa energia naquela área para um movimento de recuperação. Então a acupuntura atua de forma muito, eu falo assim, de forma muito corriqueira, porque ela é muito simplista, nos quadros de dores musculoesqueléticas, que é basicamente a história da acupuntura no país, no Brasil, né, trazida dos japoneses, no bairro da Liberdade, São Paulo, e depois também nessa abrangência de você estar atuando no desporto, também com os conflitos emocionais que eles vêm trazendo consigo, seja ele um atleta amador, seja ele um atleta profissional, com toda a sobrecarga de patrocínio, de incentivos e tudo mais. Então, ela é bem ampla de atuação, mas a acupuntura, basicamente, para o desporto, para a corrida, a gente atua muito no aspecto do quadro de dor, né, das limitações de arco de movimento e nos quadros de dor muscular, né? O centro de treinamento dos ginastas em Pequim, eu tive a oportunidade de conhecer em 2010. Eles já utilizam a acupuntura lá desde o início da ginástica olímpica no país, que vem basicamente desde a revolução cultural chinesa até os dias de hoje. Então eles usam muito a acupuntura, ou todos os benefícios, vamos dizer, da medicina chinesa nos atletas. Ao ponto de a gente lembrar daquela Olimpíada de 2008, se não me engano, né? A Olimpíada de Pequim, o quanto a acupuntura se destacou, né? Começaram a aparecer marcas de ventosas nos atletas, né? Fotografaram vários atletas fazendo acupuntura nos bastidores, e aquilo chamou muita atenção do mundo inteiro. E, basicamente, o que eles estavam fazendo ali era o que a gente chama de nonsense doping, que é estimular o organismo a reconhecer as zonas alvo que estavam de quadro de dor, ou com uma hipomobilidade, ou com uma melhoria, um incentivo à flexibilidade, usando os pontos de acupuntura. Eles chamaram isso de nonsense doping, porque você não está utilizando nenhum componente químico, né, nenhum componente adicional na qualidade do atleta, a não ser basicamente uma harmonização do próprio funcionamento do corpo dele. Então a acupuntura é muito vasta na sua aplicabilidade dentro do esporte, e na corrida o que a gente vê muito mesmo é essa relação de flexibilidade e de redução de quadro de dor. Então a gente percebe que é um campo muito vasto de possibilidades para a corrida de rua, né? Digamos assim, eu sou um corredor, estou na dúvida se a acupuntura serve ou não para mim. Eu queria que você me convencesse a fazer a acupuntura, seja com você ou com outro profissional, que daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso. Como é que você me convenceria a fazer acupuntura voltado para a corrida? A primeira coisa, vamos utilizar como se fosse uma queixa principal sua de um quadro de dor, né? Você é vamos supor, o cético que me procura e me diz, cara, eu tô com dor, sei lá, nos gastrocnêmios, tive uma lesão prévia 6 meses atrás, enfim, a gente vai criar um caso clínico rápido aqui. E é bem provável que você já tenha buscado recursos elétricos, termofototerápicos antes, né, para se trabalhar um descolamento do tecido facial, permitindo uma vascularização maior dos músculos. Você deve buscar da osteopatia, a quiropraxia, a fisioterapia tradicional, e em algum momento aquilo, né, teve um limite de atuação, reduzindo o quadro de dor, mas, sei lá,
no 6º quilômetro, no 11º quilômetro, é uma hora que começa a judiar e se sentir desconfortável, né? Como é que a acupuntura vai te ajudar ou te ajudaria nesse processo? Primeiro, a acupuntura para quadros agudos, ela tem uma velocidade tremenda de atuação, mas não é o público que procura em termos de corrida, que é um público bem calejado. Ele sabe lidar com a dor, ele sabe lidar com o desconforto e às vezes ele consegue até mentalmente facilitar alguns hormônios endógenos que vão trabalhar até mesmo a superação de um quadro de dor. Então o cara sente dor no 5º quilômetro, mas com 5.600, 5.750 ele ultrapassa aquela dor e consegue tocar aquilo adiante. Então, na acupuntura, em termos de cronicidade, é você trabalhar basicamente os elementos fundamentais de uma recuperação de um tecido muscular, que é o tecido linfático e o próprio tecido sanguíneo. Então, você aumenta a permeabilidade capilar em determinadas áreas, facilitando basicamente a saída dos catabólitos, das toxinas, facilitando uma respiração celular um pouco melhor, facilitando uma irrigação sanguínea local, e a medicina chinesa entende que o sangue é uma propriedade não somente nutricional, mas que faz uma relação de comunidade a nível celular, né? De troca, como se fosse um grande escambo. Eu forneço isso para a célula e a célula me dá um retorno. Então, basicamente, a acupuntura, se fosse convencer alguém a fazer por conta de dor, por conta de dor de um evento de corrida, basicamente você não vai precisar entrar com os medicamentos específicos para redução de quadro de dor. Você não vai estar submetido a tratamentos longos, né, que envolveriam custos altos e uma impossibilidade. Né? Eu, como fisioterapeuta, eu ia falar para ele, você vai precisar ficar 15 dias afastado, vai precisar ficar 1 mês e meio afastado, né, para que haja uma recuperação. A acupuntura trabalha com o movimento humano e, ao mesmo tempo, essa aplicação dos pontos para que haja uma autocorreção, uma autorregulagem, e uma harmonização entre os órgãos internos, que são impactados também pelo quadro de dor. Muita gente acha, por exemplo, uma lesão de panturrilha. A lesão de panturrilha passam 2 meridianos importantes ali. Passam mais meridianos, mas os 2 mais impactados é a vesícula biliar e o canal da bexiga. Então, você vai encontrar também nesse paciente alguns componentes de medo e insegurança, alguns componentes de irritabilidade por uma impotência em realizar o movimento. Então, você consegue trabalhar o campo das emoções, o campo dos meridianos, que estão associados aos órgãos, e de forma secundária, ou de forma mais atuante, primária, a gente pode estar chegando no quadro de dor. Então, os chineses chamam isso de Ben Biao, que a tradução é eu tratar a origem da dor e a manifestação da dor. E aí um componente mais completo, vamos dizer assim. E quanto mais completo, mais eficaz. Esse seria um argumento importante para se trabalhar a acupuntura nos quadros de dor desportiva, no geral, e, é claro, na nossa temática principal, que é a corrida de rua. Além disso, tem um outro ponto que uma vez a gente conversou e sempre me chamou a atenção. Você acha algum meridiano, algum caminho em que pudesse melhorar o VO2 máximo para o consumo de oxigênio? Sim, tem isso e tem artigo escrito já. Se não me engano, o artigo mais próximo, fugindo do campo dos chineses, né, porque a gente consegue entender ainda que lá tem um certo... eles usam muitos artigos para eles próprios, eles têm uma dificuldade grande de compartilhar isso. Né? Às vezes que eu fui lá, eu levei, 50, 60 perguntas, voltei com as 60 perguntas respondidas, mas respondidas meio que pela metade em algumas. Né? Então, eles têm uma dificuldade grande ainda de abrir, mas tem um estudo da Universidade de Delft, que é na Holanda, né, trazendo os componentes de acupuntura, falando sobre a expansibilidade, a complacência pulmonar e o deslizamento das membranas. Basicamente, a visceral e a parietal circundante do pulmão. E é claro que isso é um facilitador do mecanismo de ventilação, e os meridianos são 2, na realidade, que vão trabalhar essa expansibilidade torácica, expansibilidade pulmonar, bem como o VO2, que você disse, né? O propriamente dito é o pulmão, né? O meridiano do pulmão tem uma aplicabilidade extensa nessa relação. O pulmão, dentro do meridiano do pulmão, tem 11 pontos. Cada 11 pontos do meridiano do pulmão tem 5 a 6 funções para cada ponto. Então, a gente consegue fazer um trabalho ou muito específico ou mais generalista, de acordo com o que o paciente apresenta, com o que ele busca.
Eu tenho usado muito o meridiano do pulmão para sequelas de pós-Covid, né? Ou então paciente que está no final da contaminação, mas está com um quadro respiratório ainda muito condicionado, mal condicionado, desculpa, com dificuldade respiratória, né? Uma relação muito, às vezes tosse, enfim. Usa-se muito o meridiano do pulmão. E o segundo meridiano é o meridiano do pericárdio, que é um invólucro do coração. Ele, para a medicina chinesa, é o grande protetor dos impactos a nível do coração, e para a medicina chinesa o próprio coração é o que se manifesta através dessa incursão do sangue, dos vasos, né, para todas as extremidades, para todos os locais. Então você aumenta a capacidade ventilatória usando o meridiano do pulmão e a capacidade, vamos dizer, de expansibilidade torácica com o meridiano do pericárdio, e está ao longo dos membros superiores, o meridiano do pericárdio, mas que tem uma ação muito sistêmica no tórax, né? Então, os dois são bem úteis e bem ditos na prática clínica, né? Já me convenceu. Agora eu sei que eu posso contar também com mais uma terapia, que seria a acupuntura, né, Yuri? Mas, caso a pessoa esteja vendo esse vídeo, não seja da nossa cidade, aqui em Campos dos Goytacazes, não tenha acesso até a sua clínica, qual o detalhe que você diria para essa pessoa ao procurar um bom acupunturista? Ela está lá na cidade dela, tem um acupunturista. O que ele tem que observar para saber se essa pessoa realmente é um bom profissional ou não? É uma boa pergunta, Vitor, porque a acupuntura hoje no nosso país ela está enfrentando um problema bem sério. Primeiro, que é a falta de fiscalização dos profissionais, e segundo, que é a própria qualificação bem reduzida em termos de carga horária, em termos de formação acadêmica não, de pós-graduação. Ou então tem muito curso, às vezes cursos de curta duração, de 3 finais de semana, cursos de 5 meses, 6 meses de acupuntura, e é claro que isso não vai ser, eu acredito que bom para a população, né? Eu acho que a gente tem que ter uma formação importante, com a certificação, é claro, reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, acho que é o primeiro. E uma pós-graduação que conte com mais de 1.200 horas, né? Que forneça um material extenso para o aluno e que ele se envolva, né, com isso. É claro que tem múltiplas formas, né? É bem heterogêneo essa relação de por que os profissionais de saúde estão buscando a acupuntura hoje. Tem um estudo da Madel Terezinha Luz, da UF Niterói, que ela mostra exatamente isso, né? O impacto do Oriente sobre o Ocidente. E é claro que tem uma conclusão bem interessante dessa parte dos estudos dela. Mas eu acho que primeiro é a certificação. A certificação é importante. Uma certificação internacional, às vezes mestrado, doutorado, que dá uma aplicabilidade ainda maior, né? De conhecimento profissional, né? E a empatia, a acupuntura é muita troca de informação, é muita troca de informações sigilosas, às vezes conflitos familiares, às vezes conflitos sexuais, às vezes conflitos emocionais graves, né, que o paciente traz. Então, essa troca é bem importante, é uma troca que tem uma importância bem grande, né? Amigo, vou agradecer a sua participação. Com certeza agregou muito conhecimento aqui para todos os corredores, todos os viewers aqui do canal. E aproveitar até nesse momento pedir para todos aqueles que estejam aqui, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. Caso você faça acupuntura e tem alguém que duvide da acupuntura, compartilhe com essa pessoa, né? Inscreva-se aqui no canal para você continuar recebendo mais informações de profissionais como o meu amigo Yuri. Eu falo sempre que eu tenho a alegria de ter amigos que são ótimos profissionais. Então, assim como você e alguns outros que já passaram aqui pelo canal. Eu te agradecer pelo esse vídeo. Você deixa sua mensagem final, pessoal. Eu que agradeço, Vitor, pelo convite. É sempre uma possibilidade legal falar do que a gente já atua há anos, né? E que tem essas respostas todos os dias. A mensagem final: continuem correndo, keep running. É um dos esportes ou estilos de vida, vamos dizer assim, que tem uma maior relação a nível de comunidade, a nível de percepção, a nível de desenvolvimento intelectual, a nível de observação, a nível do corpo mesmo, né, das suas próprias capacidades, além
do que o próprio esporte já proporciona em termos de saúde física, né? É isso, um grande abraço para vocês. E assim, eu desejo que vocês sigam em frente, evoluindo sempre.